Saiba como ganhar dinheiro pela internet de verdade. Clicando no link abaixo, você vai ver depoimentos de pessoas que também tiveram resultados. E há quanto tempo ele não vê o filho? Olha, ano passado eu levei o meu filho por 2 vezes para visitá-lo. Você levou? Eu levei. Em janeiro, foi aniversário do pai. E eu mandei uma mensagem falando que o meu filho gostaria de cantar um parabéns para ele. E aí ele falou, mas você sabe que eu não gosto. Eu falei, mas não é por você, é por ele. Ele gostaria de fazer isso. Posso levá-lo até aí? Levei, eles cantaram parabéns. A gente ficou praticamente na porta da casa dele só. Eles cantaram parabéns, ele tinha um outro compromisso. E depois, no meio do ano, eu liguei, como eu te disse aquela outra vez, quase implorando. Dessa vez eu implorei para que ele visitasse no Dia dos Pais o meu filho. Porque meu filho sempre me permitiu ir nos Dias dos Pais, meu pai. E naquele ano, ele disse que ninguém iria. Que não tinha por que alguém ir. E aquilo eu vi que meu filho estava em sofrimento. E eu decidi, por mim, procurá-lo. E insistir para que ele fosse. Mas depois de tudo que aconteceu naquele dia, eu vi que aquilo foi pior. E eu falei, meu filho, decisão sua e do seu pai, eu não vou mais fazer nada. Não visitou mais. E aí quando ele recebeu, aí saiu a prisão dele, eu entrei com a prisão, aí saiu um habeas corpus, aí ele procurou o meu filho, buscou o meu filho, ficou um final de semana e desde então nunca mais. A única coisa que eu posso te falar é, não houve proibição. Mas ele disse que você não deixava ele ficar com muito tempo com a criança. Ele tem que fazer aquilo que está determinado no acordo. Inclusive, o acordo ele tem algumas datas fixas. Eu nem tinha mais isso com ele. Porque, realmente, algumas vezes ele estava gravando. Então, assim, não tinha como ele buscar. Então, não dá terça, pode ser quarta, pode ser quinta, pode ser sexta. Então, aquilo até ficou aberto. Então, assim, não tem desculpa. Se isso fosse verdade, nesses anos todos de proibição, ele teria todos os meios possíveis para me colocar na justiça e dizer, olha, ela não está cumprindo o acordo. Eu poderia até perder a guarda, não sei. Mas isso nunca aconteceu, a gente nunca teve isso, essa situação nunca foi para a justiça, porque ele sabe muito bem que o que ele está falando é mentira. Você acha justo esse valor de 5 salários, ponto 6? A questão não é ser justo, a questão é basear nos gastos do meu filho. Eu acho que assim, se eu tenho uma condição, fulano tem uma condição, acho que por que não proporcionar ao filho o melhor? Eu, graças a Deus, tive uma vida ótima. Ele disse que não teve nada. Mas a questão é, o meu filho merece. O pensamento deveria ser assim dele, como é assim o meu, como deveria ser de qualquer um. Não é porque você não teve que você não vai dar para o seu filho, ou vice-versa. Então a questão não é nem o valor em si, é o fato da ajuda. E era isso que eu falei várias vezes para ele e para o assessor dele. Ajude, ele precisa disso. Esses acordos que ele diz, a gente nunca chegou nem a sentar, porque não tinha. O processo de pensão é uma coisa, ele entrou com uma revisional. Nesse revisional, como a pessoa ela entra, é ela que tem que provar determinadas situações. Então ele fala tanto da juíza, ele fala tanto desse processo, mas a questão é, ele tem que provar aquilo que ele está falando, não é só um falar. Então assim, nem isso ele provou. Então o processo ele vai se estendendo até chegar ao veredito, até ele mostrar aquilo. Nem sou eu nem posso fazer nada. Não é um processo que eu movi. A gente está falando de pensão. E os outros gastos, né, em relação, por exemplo, ele se comprometeu a pagar um plano de saúde, colégio. Houve algum acordo em relação a isso, além da pensão? Sim, plano de saúde. Plano de saúde era algo à parte. Porque na época ele tinha um plano de saúde, inclusive muito bom, e eu não tinha. Então o acordo foi, já que você tem, coloca ele como dependente. E quando eu vi que realmente ele não ia depositar aquele valor, o meu pedido era, pelo amor de Deus, não pare de pagar o plano de saúde dele. Pelo menos isso.
mas acho que não adiantou muito. Teve alguma situação difícil em relação a isso? Teve, não só uma, e ele sabe. E foi muito difícil para mim, mas eu, graças a Deus, tenho uma estrutura familiar muito boa. E na hora que eu liguei para o meu pai e falei para ele, me socorre, me socorre. Na hora ele falou, eu vou fazer um plano de saúde para vocês, e isso você nunca mais vai passar. E eu realmente nunca mais passei isso. Mas foi uma situação bem difícil. Você chegou a levar seu filho no hospital e não tinha plano de saúde. E eu não podia pagar. Hoje você já tem uma outra vida, né? Sim. Tem um outro filho e você só consegue, então, bancar tudo que seu filho precisa com a ajuda dos seus pais. E olha que eu tenho 2 empregos, mas a situação não é fácil. Acho que não é fácil para ninguém criar um filho onde a gente... Toda vez que você vai num supermercado, as coisas aumentaram, só o salário não aumenta, mas o supermercado aumentou. Ele quer brincar, ele quer jogar, ele quer uma chuteira nova. Criança. Bom, Aline, você ficou conhecida também no Brasil todo, porque você participava, né? Você era uma das assistentes do programa do Gugu. Logo depois da gravidez, quando seu filho nasceu, você deixou a televisão. Hoje você trabalha com outras coisas. Sim, eu tenho a minha vida normal, vamos se dizer assim. Tenho os meus trabalhos, eu tenho minha agência de modelos, trabalho numa empresa também, numa outra empresa à tarde. Tenho a minha vida normalzinha, não mais aquela loucura de televisão, mas que foi uma época maravilhosa. Você sente saudade? Não diria saudades, mas assim, eu sinto uma coisa muito boa. Passou, foi uma época da minha vida boa, mas que ficou lá no cantinho dela. Hoje eu dou prioridade para outras coisas. E quando você estampa uma manchete com esse assunto, para você como é? É muito difícil. Foram anos sendo assistente de palco do Gugu e trabalhando com publicidade, com coisas bacanas. E a partir do momento que isso começou a aparecer, os meus clientes começaram a sair. Ninguém quer o nome de uma pessoa, sendo verdade ou não, mas é levada numa manchete negativa. Então, numa determinada situação, eu já nem tinha mais escolha de falar, ah não, vou ser modelo, vou tocar a minha vida, Eu não tinha mais essa escolha. Ela foi tirada de mim, a partir do momento que o meu nome aparecia em manchetes negativas. Só que a partir do ano passado que eu comecei a ir fazendo um pouquinho, mostrando um pouquinho da Aline, eu vi que aquilo foi mudando. Então eu vi que precisava da minha verdade, do meu depoimento, para que as pessoas entendessem melhor sobre essa situação. Quando seu filho nasceu, a sua relação com o Carlinhos, o namoro já não existia mais, mas vocês se falavam, tinham uma relação de respeito, conversavam, como que era? A gente nunca teve relação. Durante minha gravidez, ele trabalhava na televisão, eu trabalhava também. Então a gente tentava manter o máximo possível longe dos holofotes, para que ninguém tocasse muito no assunto e não fosse levado à tona algumas situações que a gente passava. Então, foi aí que eu realmente também saí um pouco de cena. Ele continuou, mas eu preferi ter a minha gravidez um pouco em paz. Foi difícil, mas o que eu pude fazer, eu fiz para que ela fosse um pouco mais em paz. Como que é a relação do seu filho com a família paterna dele? Eu nem sei te falar, na verdade, porque nem eu conheço. Ele pediu para que eu não entrasse nessa situação e eu ouvi o pedido dele, era um direito dele. Então eu não os conheço, tenho o maior respeito. Se precisar um dia falar comigo, estou à disposição. É a história do meu filho.
Mas eu, particularmente, para te falar alguma coisa, não tenho, eu não os conheço. E vocês, desde 2014, vocês chegaram a conversar para tentar ajustar em relação à pensão? Ele chegou a fazer alguma proposta para você ou não? Nenhuma. Antes ele pagava 2 salários mínimos, é isso? 2,5? Não sei quantos salários mínimos eram, mas era 2,5. Nessa época ele pagava 2,5, ele pagava? Pagava. Ele pagou durante acho que uns de 6 a 10 meses, não me recordo direito. Isso consome a minha energia e nem tem porquê. Eu contratei advogado para que cuidasse disso. Então, eu não entrei. Eu não sei quanto é o valor dele. Eu nem fui atrás de quanto deve. Você só quer o que é de direito do seu filho? Apenas. Apenas. Muita gente fala pra mim, nossa, isso custa a sua paz, isso é cansativo. Você não pensa em desistir? Não posso fazer isso. Eu criei o meu filho, eu cuido do meu filho, eu dei a luz a ele. Então o mínimo que eu posso fazer é educá-lo, é mostrar o certo e o errado, é exigir o que é de direito dele. É a minha função. Você tem algum rancor do Carlinhos? Sou a pessoa mais tranquila em relação a isso. Até algumas pessoas brincam, nossa, a pessoa fez tal coisa pra você, você deixou pra lá. Deixei, foi ela que fez, não fui eu. Você pode chegar pra mim e fazer o que você quiser. Eu vou te dar aquilo que eu tenho aqui. Se eu tenho amor, se eu tenho, se eu quero te ajudar, é aquilo que eu tenho dentro de mim. Não tenho, porque eu teria. O meu filho é o que mais importa e eu quero que ele seja feliz. E sempre coloquei na minha cabeça que, independente da minha situação com o pai dele, eu imaginava que em algumas datas comemorativas eu teria que conviver. Então por que eu ia cultivar um sentimento ruim para que meu filho sentisse isso? Aline, depois que a justiça determinou a prisão do Carlinhos, ele procurou para tentar fazer algum acordo? Houve uma tentativa aí de acordo? Após o decreto prisional, eu recebi uma mensagem do assessor dele oferecendo um valor. Não foi ele, foi o assessor dele que me procurou. E eu falei que então ele poderia passar a proposta para minha advogada. E eles falaram, mas ele nunca efetivou, nunca assinou, isso foi por boca. Então, você aceitou? Falei para que ele falasse com a minha advogada. Era uma situação bem difícil que eu estava passando financeiramente, bem difícil mesmo. E quando ele veio com essa proposta, para quem não está recebendo absolutamente nada do outro lado, que ele pudesse pagar pelo menos a escola do meu filho, para mim estava tudo bem. Então eu pedi para que ele falasse com a minha advogada e eles vissem o trâmite processual como queria funcionar. E não houve mais contato, não foi lá e fez, ficou por boca. Então acho que ele comentou isso para que, não sei, mas não foi a fundo e isso não aconteceu.